Vamos lá, Flavinho, sorta a cobra. Boa noite. Estamos nós aqui de volta depois de um período de recesso. A gente estava aí revendo alguns conceitos, mas como a pedida foi grande, retomamos os nossos trabalhos com o podcast Pode Crer e estamos aqui nessa noite um pouco diferente na nossa composição com meu querido tio Celso e com meu querido amigo Marquinho. E hoje nós estamos aqui 3-1, que nem o Palmeiras daqui a pouco. Vai rezando. Vai lá, solta a cobra aí. E vamos hoje continuar aí a nossa expansão e o nosso conteúdo, que a gente sempre está em busca de conhecimento. E trouxemos hoje um cara bem diferenciado que está aí na crista da onda e vai poder trazer para nós uma boa parcela desse conhecimento que ele tem vivenciado no mercado. Tiziano Filho, seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Crer, 14º. Boa noite aos meninos aqui, obrigado pelo convite. Pelos meninos, aí a parte que me toca. Pra gente dar uma amenizada no papo. Na verdade, menino aqui é só eu, cara. Eu só pra abrir um parênteses que ele fala em menino, eu lembro que você tá na barriga da Deizinha, viu? Então, você respeita o sênior aqui. Porque... Apesar da minha barba e meu cabelo ser os mais brancos, eu sou o mais jovem aqui, tá? É assim mesmo. Dá uma olhada na imagem de divulgação que vocês colocaram ali, minha, tá? Meu cabelo tá super claro ali. E você viu que pedi pro teu time. Falei, Tamires, me socorre. Ela falou, vou te mandar uma foto bem atual. Eu tava falando pra turma lá, falando, pô, vocês estão me enterrando mesmo, né, cara? Vocês estão me colocando uns 10, 15 anos pra frente nessas fotos ali. Tudo bem. Foi a Tamires, né? Tamires. Fez aniversário anteontem, ou anteontem, não lembro. Muita experiência acumulada. Bom, a hora que a gente propus, fiz o convite para você estar junto com a gente aqui, eu fiquei pensando em que falar da Leveros. Aí eu imaginei a evolução, porque ela está em evolução, não é isso? Vamos relembrar um pouquinho da história da Leveros, né? Começando lá com o Tiziano, que é meu amigo, seu pai, para a gente entender um pouquinho o que é a Leveros e para onde ela está indo hoje. Mas antes de tudo isso, quem é Tiziano Filho? Obrigado. Por Casado, favor. Solteiro, tico-tico no fubá. Tico-tico no fubá. Faz seu tempo. Eu tentei entrar com os meninos. Tá vendo? Não tem jeito. O cara retoma. Raiz isso aí. Mano. Cara, é um prazer. O Marquinho é um parceiraço aí nosso, de longa data também. Como você disse, conhece minha mãe desde a época que eu tava na barriga, né? Desde a época do Itaú, nossa, lá e tal. Faz tempo. Que legal. Prazer, meu nome é Tiziano. Eu sou, na verdade, filho do Tiziano, que é o fundador da Leveros, fundador da Gelosson, da Multiane, agora Leveros, né? Estou aí na cidade, sou nascido em Assis também, na década de 80. Estou fazendo quase, ano que vem, 40 anos. Trabalhei a vida inteira, vivi a vida inteira aqui em Assis até os 17, 18. Trabalhei com meu pai lá na época de Gelosson ainda também. E depois tive a oportunidade de fazer faculdade, fui estudar em São Carlos, trabalhei um período fora também, trabalhei na Ford, na fábrica de carro da Ford, morei na Bahia, fiz esse rolê aí, fui para outro país, né? Lá na Bahia, eu brinco com meus amigos lá, é outro país, cara, é outro país comparado com a nossa realidade daqui, né? E tô de volta aqui em Assis desde 2010. O Celso tinha muito vizinho estrangeiro assim em São Paulo, como ele mesmo dizia. Amigo faz parte. Verdade. A turma animada, né? Fala que você, no Brasil é esse tipo de país, né? Você tá no sul, o povo é um pouco mais reservado. Vai subindo, o povo vai ficando um pouco mais animado. Lá pra cima, meu amigo, você morava na Bahia, você tinha que fazer festa com os vizinhos no final de semana, todo mundo amigo. Os caras são animados, a turma animada, né? Mas tô aí desde 2010, né? Nesse trajeto aí de Leveros. Acho que a gente colocou esse tema aí de Leveros, a evolução. Vai ter que ser um bate-papo, né, Marquinhos? Acho que a gente poder conversar de forma leve aí, falar sobre, acho que um monte de tema que vocês conversam aqui, empreendedorismo, o que é a cidade, o que está acontecendo com a cidade. Como eu te disse, Tiziano, a gente sempre está aqui em busca de conhecimento. E o conhecimento ele vem de várias formas. É interessante uma coisa que você falou, que desde pequeno você teve ali, junto com seu pai na empresa, a gente carrega isso com a gente, essa visão sempre desde cedo. Meu avô era ferreiro, fazia as carroças de Assis para todos os sítios, e a gente sempre estava ali apertando um parafuso, sempre ajudando desde criança, e é uma diferença lá na frente quando a gente entra, tanto na faculdade quanto no mercado de trabalho, a gente leva esse referencial de ter uma outra visão de quem já esteve aqui desse lado, apertando as porcas e os parafusos. Ou não é? Não, então você está falando assim, minha família, meu pai, ele é de Pedrinhas, né? A família do meu pai é de Pedrinhas Paulista, que veio para cá.
E a da minha mãe é daqui, de longa data, né? Sobrenome Rosseto. Na verdade, eu não tenho o sobrenome da minha mãe. Ok. Por uma história, eu brinco assim, minha mãe se apaixonou pelo meu pai por causa do nome, né? Do nome, Você lembra dessa história? Lembro. Meu pai chama Tiziano Jordano Pravato, embora o Marquinhos tente colocar que eu sou Júnior. É Tiziano Jordano Pravato, filho, Marquinhos, pelo amor de Deus. Essa até também. Júnior. E uma das coisas que minha mãe contava é que ela trabalhava no banco, no Itaú na época, e viu em determinado momento o nome do meu pai lá e achou um nome muito bonito. Como eu sabia que meu pai na época era um quebrado, ela é paixão pelo nome mesmo, queria conhecer o nome, não era o saldo bancário. Esse é o amor verdadeiro, é o amor verdadeiro. Exatamente. E aí ela queria saber quem era o dono daquele nome e tal, e conheceu o meu pai, dali partiu o namoro e tal. Eu posso ter falado do cabelo dele nessa época lá? Pode, o urso do cabelo duro e tal. Tem foto pra provar. Ele vai assistir isso depois, hein? Depois você perde os contratos, você não sabe por quê, eu já te avisei. Mas a família da minha mãe construía... Meu avô trabalhou na FEPASA, né? A gente fala de, na época, putz, sei lá, vamos falar 60 anos atrás, 60 anos atrás, mais ou menos 70 anos atrás, na construção das ferrovias e tal. A gente fala de um país de 60, 70 anos atrás que construía ferrovia, né? E hoje a gente fala de país desenvolvido que constrói ferrovia, são os países que prosperam mais. E a gente abandonou, né? Mas meu avô, eu me lembro dessa época, minha mãe conta as histórias, meu avô montando ferrovia mesmo, trabalhou nessa origem, né? Da região mesmo, todo mundo é daqui, né? Que fica, acho que a paixão que a gente tem pela cidade tem muito a ver também com a maneira como a gente pensa a empresa hoje, né? É uma troca mesmo de... A gente se preocupa com a Assis para pensar assim, como é que a gente gera prosperidade para uma cidade de onde a gente nasceu, não é só mais a empresa, né? E dali vem, acho que se a gente for emendando os papos, vem Fomenta Vale, vem ideias de tudo quanto é tipo aí, né? E você deu uma passeada lá no exterior e resolveu voltar para o Brasil. E o que trouxe você de volta para o Brasil, estando na Ford, lá na Bahia, vendo aquelas belas praias, paisagem? Essa história, por que eu voltei da Bahia para cá, eu já contei, eu brinco assim, cada vez que eu vou contar, sabe aquele bom contador de história? Vira um pouco diferente, né? Depende do momento. Mas não é incômodo para você contar? Jamais, não. É que essa história, eu me lembro que um dos motivos que me fez ir trabalhar fora, ir procurar uma outra empresa, é que, putz, quando eu saí daqui em 2002 para estudar fora, a gente trabalhava muito focado em prestação de serviço, conserto de geladeira, fogão, era esse o foco na época, a empresa ainda estava no início da atuação em climatização, então a gente era prestador de serviço. E eu tinha um trauma naquela época, que era o seguinte, enquanto jovem, no segundo colegial, no primeiro, quando tinha férias nessa época, em vez de ficar de bobeira, de férias e tal, meu pai fazia vestir jaleco e ir para a empresa trabalhar, entendeu? E aí meu irmão ia no balcão de peça, ficava lá, Edivaldo, a turma toda lá. E eu falava assim, quando eu estudar, eu não vou, a última coisa que eu vou fazer é trabalhar com meu pai. Eu brincava assim, que trabalhar com meu pai eu não vou, né? Vou trabalhar em um lugar melhor. Vou vazar, quero ter férias, né? Brigava muito. E nas férias eu vou tirar férias, meu. Total. E aí quando formou, tinha esses programas de trainee, eu passei nesses programas, na faculdade, acho que na minha época, acho que o mundo está mudando muito, mas na minha época, não se falava de empreendedorismo na Universidade Federal, nessas coisas, falava muito de arruma um emprego, forma, arruma emprego, vai trabalhar em uma multinacional, vai arrumar... E aquilo para mim era prosperidade, entendeu? E aí fui para Ford. Passei nesse programa, tinha um salário legal, morar na beira da praia, sabe aquela coisa, virar surfista, tudo isso aí passava na minha cabeça na época. E o que acontece é que 3 para 4 anos trabalhando ali, eu via meu pai uma vez por ano. Via meu pai 2 vezes por ano e tal. E ele estava começando a mexer com e-commerce. Acho que uma das coisas que é legal falar do meu pai aqui... O cara que é um Thundercats. Meu pai é um daqueles caras que foi sempre pioneiro em muita visionário coisa. Também, né? Eu acho que o visionário é o pioneiro que implementa, né? Então talvez seja o que ele fez, né, na época. Ele é engenheiro também? Não, meu pai minha mãe brincava assim, que quando ela estava num grupo de médicos, assim, que uma mulher falava, meu marido é médico disso, meu marido é médico... Ela falava, meu marido é médico de geladeira, sabe? Meu pai, ele não se formou, mas sempre empreendeu. Sempre foi nessa linha de empreender, né?
E quando eu vinha para cá, meu pai falava, nossa, nós abrimos e-commerce, porque eu fui trabalhar na Ford em 2007, lá na Bahia. O meu pai abriu e-commerce da Multiar, na época, multiar.com.br, em 2007. E, meu amigo, hoje o e-commerce está mais difundido, mas em 2007 era guerreiro era guerreiro mesmo, né? Eu lembro das primeiras vendas que ele fez no e-commerce, contando para mim, mandou para o Rio de Janeiro, era fraude, perdeu a mercadoria que enviou, tinha um monte dessas. E eu ouvia todas aquelas histórias do meu pai e falava, pô, que legal tal. E eu não estava conectado nisso, estava trabalhando em fábrica de carro, para essas coisas. E na fábrica eu me incomodava porque a estrutura era muito congelada, não tinha muito como fazer o que você queria. E no final de 2009 ele falou, a gente conversando, por que você não volta? A gente precisa, a empresa está crescendo, tem um monte de oportunidade, família italiana, né? Todo mundo junto, tá? O meu irmão já estava com ele, meu irmão sempre trabalhou com meu pai também. E aí, bicho, minha mulher também, na época, eu já morava com a minha esposa, hoje a Luciana, ela estava na Bahia também, trabalhando na Ford. Ela é de São Carlos. Eu angariei na faculdade. Ah, ok. Você viu aí? Peguei o diploma e a esposa. e aí ela também não estava gostando de morar na Bahia, uniu o útil ao agradável. Voltei para trabalhar com meu pai na época, em 2010. Voltei em fevereiro de 2010 para trabalhar com ele. Nessa época aí. Em São Carlos você morou com o pessoal de Assis também ou você... uma república mais... Na minha república, era uma república que tinha gente de tudo quanto é lugar, mas eu tinha o meu chaveirinho aí, o Derso, Anderson Ishikawa, do posto, Alto Posto Palmital, um grande amigo também, que fez faculdade junto comigo lá e nós moramos juntos, moramos 5 anos. Mas era república, né? Sim. Aquele conforto, alegria. A gente sabe bem como é isso, né, Celso? Como, viu? E houve uma adaptação, assim, fácil de você sair daquela vida odierna para vir para essa vida pacata de Assis? Para trabalhar com meu pai? Sim. O bicho quase se matou durante 2 anos, bicho. 2, 3 anos. Não, você se incomodar. Não, se for alguma coisa que te incomoda, você não fala nada, tá bom? Tem toda coisa que... O terceiro é bem resolvido. Pode tocar qualquer coisa, fica tranquilo. Que isso? Você lembra, Marquinhos? Lógico que lembro, eu faço parte dessa história. Nossa, eu brinco assim, hoje a gente brinca, né? Mas teve momentos assim, em 2012, 13, assim, que o meu irmão chegou a separar aí meu pai dentro da empresa, de briga de um acha uma coisa, outro acha outra, muita briga. Mas a parte legal é que eu sempre, hoje eu olho, meu irmão tá dentro da empresa, meu pai, minha mãe estava na época, hoje minha mãe não tá mais. Que era da consultor, era da controladoria. Minha mãe até 3, 4 anos atrás é a única que tinha a senha das contas bancárias. A gente meu pai é o presidente, o outro faz isso, mas se não quiser liberar o dinheiro... Eu fui gravar um vídeo no aniversário da Leveros, eu falei, eu preciso colocar um crédito para você. Eu chamo ela de Deizinha, né? Acho que eu sou muito de chamar ela de Deizinha. Ela falou assim, coloca aí, Deise Pravato, controladoria. Eu controlo tudo aqui nessa empresa. Mas a empresa toda junto, eu falo assim, né? E a empresa crescendo, acontecendo tudo isso, a gente sempre brigou muito. Eu, meu pai, meu irmão, briga mesmo. Foi um desafio a gente superar até 2014, 15. E quando eu olho para trás, eu falo assim para ele, pai, tem tanto pai que tem problema de filho que não quer abraçar a causa, filho que não quer tocar os negócios. Lá na nossa empresa não era esse o problema, era que todo mundo queria mandar, todo mundo queria decidir alguma coisa. E eu considero que hoje, que você vai ficando mais velho também, eu falo que é muita testosterona quando você tem 20, 25, 27 anos, você só briga pela razão, né? Aí eu brinco muito que o homem, quando ele vai ficando mais velho e ele casa, ele briga não mais pela razão, né? Ele briga para ser feliz, né? Ele briga, não precisa mais ter. Ele vai criando uma inteligência emocional também diferenciada, né? Brincadeira à parte, mas a gente vai aprendendo que tem um monte de briga que você não precisa ganhar, né? Essa é a verdade. Principalmente com a mulher. É melhor não... Não, essa não tem briga. Você veio da área de engenharia, é isso? Sim. Em São Carlos. Sim. Quando você veio para cá ajudar seu pai, você teve que buscar outros conhecimentos, principalmente na área de empreendedorismo. Eu e o Celso, a gente costuma falar muito do Empretec, que para mim foi uma escola, para ele também, que auxilia muito a gente a estar desenvolvendo e ter essa visão empreendedora. Sim. Nessas viagens suas para fora ou aqui dentro, você teve que buscar também esse conhecimento? Eu acho que o que você falou é sensacional. Empretec é um exemplo legal.
muito, acho que conectar com a fundação da Fomenta Vale, que a gente fez aí em 2018, tá apanhando até hoje, é muito dessa preocupação também de como é que a gente ensina alguém a empreender, né? Porque a verdade é o seguinte, as universidades, cara, você tem duas coisas que nem escola nem universidade foca em ensinar, gestão financeira, né? Gestão de como é que você ensina alguém Cuidar do a seu se dinheiro. preocupar com o seu dinheiro, e empreendedorismo. E eu digo, da minha época de universidade isso não era ensinado, e quando eu cheguei aqui, para ser bem sincero mesmo, foi muito de meu pai, quando eu cheguei, imagina assim, eu cheguei em 2010, muito das brigas que a gente fala assim, eu cheguei em 2010, o meu pai era todo comercial, era uma empresa, na época, a empresa chamava Gelosson e Multiar, tinha ambos os nomes, Gelosson era mais focado em serviço, Multiar era mais focado em venda de equipamentos de climatização. E era uma empresa, a nível de colaboradores, nós estamos comparando uma empresa que na época tinha 40 colaboradores, para hoje uma empresa de 400, 450 colaboradores. Então, quando eu cheguei, a empresa cresceu muito a nível de colaborador e tal, mas quando eu cheguei, tinha meu pai cuidando do comercial, tinha uma turma no serviço, mecânico, todos os 40 colaboradores estavam distribuídos entre o comercial, entre a área de serviço e pós-venda, que era o meu pai e meu irmão que cuidava. O que eu vim fazer? Eu era a pessoa que vim para o administrativo. Você tem na dúvida o que vai fazer com aquela pessoa? Você dá o cargo de administrativo. Eu fiz isso com meu sobrinho agora, é exatamente isso. Aí qual a sua função? Eu sou gerente geral administrativo. E disso surgiu assim. E o que era o administrativo? Tinha uma pessoa, tinha minha mãe pagando conta. Eu fui trabalhar com a minha mãe, você imagina. Minha mãe pagando conta, que foi fantástico também viver isso junto com ela. E tinha mais algumas pessoas fazendo financeiro, cobrando o cliente e tal. Não tinha RH, não tinha nada. E a primeira coisa, eu acho que uma das coisas que eu tenho super orgulho de falar, eu falava com meu pai muito na época, se a gente quer ser uma empresa de verdade, eu acho que tem que nascer essa preocupação em como é que a gente treina, desenvolve, contrata, investir no ativo. Retenção Então eu fui fazer folha de pagamento, olha, eu saí da Ford, e isso tudo foi um baque para mim na época, porque eu tava na Ford, na minha cabeça eu era um mega engenheiro, sabe aquela coisa? Minha cabeça... Então, caí desse cavalo, né? Tipo, sentar ali e falar, putz, agora você vai fazer folha de pagamento. E na época eu falo com bastante orgulho também para todos os empreendedores. Lidar com a realidade que todo empreendedor de pequena empresa lida hoje, e lida até agora, que é, putz, como é que você paga todos os impostos? Não registra o funcionário por dentro, registra por dentro e por fora. E aquilo, para mim, a realidade, foi um choque, porque eu falava pro meu pai, pô, como é que a gente vai registrar? Como é que não registra 100%? Paga uma parte por fora, uma parte por dentro? E eu tinha vindo de uma multinacional americana, que putz, até no banheiro você tem que deixar... E aí isso era um conflito nosso, né? Porque eu falava muito assim, eu quero que a gente cresça como empresa, mas tem que ser tudo certinho. Então tem que registrar todos os funcionários, E esse é um desafio, né? Como é que uma empresa cresce? Né? E a gente viveu muito isso era uma empresa de 40 colaboradores, ir para mais de 400. Hoje é uma empresa auditada pela KPMG, já tem 6 anos seguidos, SA. Putz, tem todo um processo, age como uma multinacional, mas tenta ter a flexibilidade de uma empresa pequena. Esse é o... Putz, como é que você lida com esse equilíbrio? Como é que você lida com esse ponto de equilíbrio? Então, essa jornada foi muito de... Eu fui o responsável, eu falo assim, quando eu conto minha história na empresa, eu fui o responsável por fazer tudo que não era vender, nem consertar e pós-venda. Então, eu criei as áreas administrativas. Transformar para crescer. Logística. Então, a gente... Putz, para comprar e vender pelo estado de São Paulo mercadoria na época, meu pai já percebia, falava assim, não dá para competir com o varejo em geral. E aí a gente foi atrás de incentivos fiscais em outros estados. Então hoje a Leveros, para você ter uma ideia, a matriz da Leveros é em Assis. Aqui quase metade dos colaboradores do grupo ficam aqui na Humberto de Campos 1010, ali na sede. Só que a gente tem unidade, centro de distribuição, os materiais que a gente importa da China para distribuir Brasil. Eu tenho um centro de distribuição de 5 mil metros quadrados em Araquari, em Santa Catarina. Outro centro de distribuição de 20 mil metros quadrados em Vila Velha, no Espírito Santo, e outro centro de distribuição em João Pessoa, na Paraíba. Isso tudo para fazer logística Brasil, trazer mais rápido a importação e incentivos fiscais. Paga menos imposto do que está aqui. Então, bacana. É uma aprendizagem. As oportunidades, que é uma das características do empreendedor. De tentar empreender dentro de oportunidades reais. Né? Não, bacana.
O que você tá falando, e aí é uma coisa muito interessante, porque você começou, quando a gente fala assim, onde você começou onde? Você começou como engenheiro da linha de produção? Não, comecei no administrativo, arrumando arquivo, mais ou menos isso, né? E aí você começou a ver, porque a sua mãe era o grande Um braço forte, né? controle ali. E você ficava vendo o outro cenário lá, né? Como é que o seu pai trabalhando, seu irmão fazendo outras coisas, os outros colaboradores, e você fazendo um controle. Esta é uma parte mais difícil que existe De tentar Da fazer. organização. da organização. Por conta de que eu quero vender, Sim. eu quero comprar, eu quero produzir. Isso sou eu. E tudo isso cai num funil só. Daqui eu tenho que fazer, o que você falou assim, essa oportunidade de encontrar uma possibilidade de ter um custo menor. Mas você sabe o que acho que vamos tentar dar um exemplo prático da importância de administrativo, por exemplo. Uma das coisas, eu falo assim, na minha jornada, assim, por muito tempo o meu pai tirava sarro, às vezes nas conversas familiares, assim, que eu ficava tentando criar os indicadores da empresa, os processos, mapear o que a empresa fazia. E aí eu fazia a apresentação institucional da empresa. E aí, uma das primeiras funções que eu tive relevância lá na companhia, que era uma das coisas que eu fazia bem, eu brinco assim, que é aprendizado mesmo, mas você me fala que cursos que eu fiz. Logo que eu entrei para empreender, uma pós-graduação que eu fui fazer, que eu senti necessidade é gestão financeira, controladoria e auditoria. Empreendedor, aqui no Brasil, você pode fazer o que você quiser, mas se você não entende contabilidade direito, se você não entende essa estrutura, é muito difícil É isso empreender. daí. É muito É difícil, isso porque daí. o Brasil é o país da contabilidade. É o país das regras fiscais, Sim. né? Mas uma das coisas que, quando você coloca a tua empresa no papel, né? Você fala assim, cara, o que minha empresa faz? Quais são os processos que tem aqui? Quais são os indicadores que eu tenho que controlar? Quando você monta uma apresentação do teu negócio para mostrar para alguém, o que serviu para gente? Para pegar dinheiro em banco, por exemplo. Eu vou brincar assim, ó, você precisa de capital de giro. Aí, normalmente, o empreendedor, ele chega no banco lá, e aí eu vou mandar esse podcast depois para os meus gerentes de banco, né? Eu falava assim, o empreendedor tem só o balanço, tem só a contabilidade. Aí o gerente começa a perguntar, o que é esse faturamento? Você não sabe de nada, é o faturamento, é isso. Mas daí você faz uma bela de uma apresentação, fala sobre o teu negócio, para onde você quer levar o teu negócio. Gerente de banco, para alguém te emprestar dinheiro para você apostar no teu negócio, o cara está querendo saber do teu passado. Teu passado é dar credibilidade para você estar naquela mesa. Então, suas demonstrações financeiras, coisas que você tem ali para mostrar o que você já fez. Mas ele está muito para ouvir assim, para onde você quer ir, Sim. o que você está querendo fazer. Como você vai. E aí falam muito hoje em dia, essa moçada é o pitch da startup, para você vender participação para sócio. Rapaz, o primeiro sócio que você tem nessa jornada de crescer tua empresa, às vezes, você precisa pegar dinheiro no banco. Claro. E eu, em um determinado momento, tinha essa função assim, vai lá falar com os bancos para pegar dinheiro para capital de giro da companhia Mas mesmo. então, exatamente nessa mudança, não querendo me Não, delongar claro. muito nisso aí, era uma condição de que você não tinha como técnico da sua formação. Não. Eu avaliava a qualidade de carro na linha de produção. Então, aí, só, agora, se você não quiser responder, não precisa responder. Você não ficou assim, mais ou menos, puxa, mas eu deixei a Ford, a multinacional americana, vim com aquela vida lá, para vir aqui para estar mexendo, porque na realidade você estava construindo uma estrutura, pô, como é que a gente vai ter? Semana passada eu estava na empresa, estava num momento mais tenso assim. Eu estava conversando, não lembro com quem, eu falei assim, eu estou arrependido de ter largado a Ford. Semana passada. Depende do dia. Tava tentando enganar ele mesmo. Eu falei, caramba, por que eu fui caçar essa sarna pra me coçar? Mas a verdade é que um dos maiores problemas que eu tive foi de... Como é que eu posso fazer minha avaliação sobre tudo isso? Foi, eu cheguei aqui durante muito tempo, e esse foi um dos meus maiores erros. Acho que eu perdi muito tempo da minha trajetória. Acho que o Marquinho viu também, presenciou, acho que pode fazer esse julgamento. Em determinado momento, eu achei, por muito tempo, assim, por 2, 3 anos, esse foi o ápice dos meus conflitos aqui dentro,
que eu era muito porque eu tava fazendo, sabe aquela coisa assim? Ai, Né? meu Deus. Rapaz, Tava lá em cima, agora do aqui. Pô, sou engenheiro, cara. Viajava de quanto é lugar. Por que eu tô aqui fazendo planilha, cara? Tá me ferrando esse negócio. E isso, cara, foi uma lição de humildade também. Foi um processo assim de... O que a Leveros me ensinou, e hoje eu sou grato a tudo isso. Minha mulher passou por isso também. Minha mulher trabalhou na Leveros, trabalha em algumas iniciativas aqui. Minha mulher foi pesquisadora da Embrapa, trabalhou na Ford. Eu brinco com ela também que eu aprendi hoje que eu posso fazer qualquer coisa, cara. Não me importa qual é a minha formação, não me importa... Então, eu saí da faculdade muito. Eu sou engenheiro. E tem gente até hoje, né? Médico que me faz chamar ele de doutor, cara. Não dá vontade de dar um na cara? Né? O cara, porque ele é médico, você tem que chamar o cara de doutor. Sabe, desculpa se alguém aqui, acho que a gente tá num bate-papo. Não, mas também tem essa. Mas você não matou a tua parte do engenheiro. A gente vai falar um pouquinho dela, dessa parte de engenharia daqui a pouco, né? Porque você hoje está aí com uma linha de inversor, que é a marca Leveros. Não, mas uma coisa, vamos falar assim, mas uma coisa, eu amo ter estudado engenharia, eu gosto pra caramba, eu acho que me ensinou um monte de coisa. Mas o fato de ser engenheiro, de ter se desenvolvido e estudado engenharia, me abriu a cabeça. Eu acho que essa cultura de números, esse negócio de olhar muito para indicadores, essas coisas veio de lá. Mas não o fato de eu ter estudado engenharia, a gente ter consciência que a gente está em algum lugar, a gente não é nada, né? Sim. E esse foi um desafio que eu fiquei por muito tempo, vaidade. Então você tem que fazer tanta coisa na empresa, você tinha que contratar, desligar, fazer folha de pagamento, pagar fornecedor. Eu passei na Leveros, eu conto para essa história lá para a galera. Eu descarreguei carreta de ar-condicionado, a gente carrega, para não pagar a chapa, não tinha dinheiro na época para pagar a chapa, cara, a gente economizava para fazer isso. Até falaram aqui, ó, passou a lua de mel no CD, do CD. Essa história é boa. Mandaram mensagem, casou e passou a lua de mel no CD. Eu casei em 2012, eu não lembro quando eu casei, eu tô ferrado. Eu casei em 2012 e não tinha tempo lua de mel nem nada, eu tinha que voltar para Tocantins, em Palmas do Tocantins, para tocar o centro de distribuição que tinha lá. Centro de distribuição, um barracão de 700 metros quadrados, com 3 funcionários e caminhão encostando. E como a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel, era na época, era difícil, a gente tinha uma casa no fundo do CD e eu morava lá no fundo da casa. Eu falei para minha mulher, vamos passar lua de mel em Palmas do Tocantins, né? Mas as pessoas não enxergam essa nossa realidade do que a gente passa no dia a dia, né, Tiziano? Quando a gente está construindo tudo isso. Eu falo porque a gente passa por isso hoje em dia. Eu montei muita prateleira da Quântico para ela chegar onde ela está hoje. E ontem mesmo eu estava montando prateleira lá no Bazar do Palimers para a gente arrumar o nosso estoque. Então a gente vivencia isso de uma forma para a gente poder almejar e chegar em algum lugar mais distante, que é onde vocês estão chegando hoje, né, cara? Mas eu acho que todos vocês passam, têm a experiência de vocês. A minha é de tipo, hoje em dia é muito difícil. Vamos lá, agora eu vou, já que vocês não aceitaram o elogio dos meninos, nós vamos pros papos de velho aqui, tá? Aí eu vou pro papo de velho, aí eu fico às vezes com o pessoal da empresa, falo, essa juventude, essa molecada de 20, 25 anos, puta, que papo de velho. Mas eu vejo que eu pergunto, esses dias eu até perguntei pro meu pai, pai, a minha geração já dava um trabalho desse tipo, assim, porque em vez de se preocupar em trabalhar, arregaçar a manga, às vezes, e conquistar, é muito imediatista, né? Essa molecada hoje em dia quer tudo para ontem e tal. A tecnologia deixou eles muito imediatistas. Então, mas eu não sei, eu não quero julgar isso tudo, porque tem muita gente boa também, mas eu digo assim, eu evolui muito com a Leveros nesse ciclo aqui, mas eu vejo um retrato dos últimos 12 anos, até 2015 e 2016, parece que o mundo andou, na minha percepção, numa velocidade. De 2016 para cá, a tecnologia, tudo que a gente passou, a própria Leveros mesmo, a gente veio até 2016 aumentando de tamanho. De 2016 para cá, a gente aumentou 5 vezes de novo em cima do tamanho que tinha, continuou crescendo, e você não cresce mais tanto, cresce em tecnologia, cresce em canais digitais, cresce uma quantidade de coisas. Aí veio a pandemia também, para distanciar, agora é super normal, todo mundo está remoto, e é difícil absorver, cara. Eu falo pro meu pai, difícil para mim. Imagina eu tenho 60 e teu pai junto comigo. Mas é um desafio que a gente tem nesse novo mercado que está se estabelecendo aí. Como é que a gente se relaciona? O Celso teve dificuldade para se formar agora em Direito, porque passou o último ano praticamente online. E como é que foi para prestar atenção nas aulas?
Aqui, olha, O duro faz ter o Gesualdo online, sabe? O resto é tudo bem. deixa eu até interromper vocês para falar uma coisa. O Camargo está mandando um salve para você aqui. Primeira loja franquia da Leveros, né? Fala para mim por que Leveros e essa história das franquias que estão acontecendo aí. E é o meu karma com os Essa aí- baianos, né? Baiano. A gente montou um modelo de Tem que ligar hoje. Esse é meu telefone Pokémon aqui, baiano, produção. cara. Que é. A Tem gente... mais perguntas. Ei, Camarguinho, um abraço, viu? Obrigado. Tem pela muito mais gente aí mandando abraço, depois a gente vai falar o nome de todo mundo. A gente, olha só, Camarguinho. Olha como o mundo dá volta. E aí a gente agora está com um modelo de expansão baseado em franquias também. Tem um modelo super legal de como a gente está evoluindo. E a primeira franquia nossa é em Salvador, na Bahia. Aí, que bacana, cara. E o cara quer falar pra mim que o mundo não é redondo? Não, é redondo, você volta. Cara, uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu vi Leveros, na Rui Barbosa, quando vocês estavam lá, o tamanho das letras, ela vai mudando. O que significa isso? Vamos lá. Leveros, se você, já para já estar na resenha aqui, Leveros é a última grande briga que eu tive com meu pai também. Na época a gente chamava Multiar em 2017 e a gente passou assim, cresceu bastante e em determinado momento as lendas urbanas que tem na cidade, né? Aí nossa família vendeu a empresa pro banco, teve tudo isso aí, né? Até teu pai falou, vamos fazer uma matéria que eu quero esclarecer. Já que nós estamos falando em velho, esse velho aí toma cerveja sem gelo. Jesus abençoado, isso é velho. Cerveja é boa, mas sem gelo, hein? Sem gelo. Não, sou normal, entendeu? Vira à direita, vira à esquerda, velho. A moinha desce de qualquer jeito, velho. Mas a Leveros na época chamava Multiar e a gente era muito distribuidor de ar-condicionado. A explicação do nome é, em determinado momento, eu não gostava, olha as coisas que tem, né? Eu não gostava da nossa logomarca. Quem conheceu a Multiar, se vocês lembram da nossa logomarca, parecia um escudo da Ford. Olha que outra coincidência. Mas na verdade... Não foi você que fez. Não. Você lembra? Não parecia? Você coloca Ford lá... Eu falava, cara, a gente não multiar, não tem um domínio de marca legal, não tem um posicionamento enquanto marca. Era multiar. copiado pra caramba pelos concorrentes. Putz, tinha 500 empresas que chamam multiar no Brasil. A gente brigava com relação a domínio de marca, com um monte de empresas. E naquele momento a gente contratou uma agência, a gente fez um trabalho para discutir o planejamento estratégico da empresa. Pela primeira vez a gente fez isso, para onde a gente queria ir. E se a marca, como é que ia ser a nova logo? No começo a gente queria mudar a logo só. E aí quando a gente começou a conversar a nível de diretoria, meu pai participando, todo mundo, os sócios novos, né? Porque em 2016 a gente participou de uma rodada de investimentos, nós fomos investidos por um fundo de private equity para que acreditou no nosso projeto de crescimento, que chama 2B Capital, né? 2B Capital, na verdade, que também é sócia da Aramis, a loja de roupa, sim, da Claranet, uma empresa de cloud, várias empresas listadas na bolsa, dentre elas a nossa também. E a gente discutindo com esses novos sócios, com todo mundo, a gente falava, putz, a Multiar vende, distribui ar-condicionado, mas a gente, para o nosso crescimento, nós falávamos muito em tecnologia, nós falávamos muito em energia solar, lá em 2017, que foi lá que a gente começou com esse movimento de energia solar, porque eu falava muito, eu vendo um ar-condicionado para um cliente e o cara fica feliz no primeiro mês, no segundo ele me traz a conta e fala, pelo amor de Deus, essa conta tá acabando comigo. Presente de grego. Eu falo assim, rapaz, dorme no calor então e para de reclamar. Era essa a resposta da época, mas agora eu posso falar, não, mano, eu tenho uma solução completa para você. Então a gente falava de, putz, vamos resolver a dor desse cliente também. Os instaladores de ar-condicionado são caras que têm competência técnica de elétrica, refrigeração, e a gente pensava, se eu vender para o mesmo cliente um ar-condicionado instalado e uma usina solar fotovoltaica para gerar energia para a casa dele, será que o mesmo prestador de serviço, parceiro nosso que está nessas vendas, será que ele consegue instalar as duas coisas? Então a gente falava, vou resolver o problema desse cara, vou resolver o problema do cliente final, vou resolver o problema de fabricante. E Leveros, no final do dia, foi um negócio assim, e eu não queria mais ter um nome tão posicionado num produto que a gente vende. Eu queria que a gente pudesse explicar como nome que a gente é o que a nossa essência, não o produto que a gente vende. E a Multiar resolve a dor de cabeça de cliente, nosso perfil de pós-venda, a maneira como meu pai, o DNA do meu pai de, putz, cliente em primeiro lugar. Eu me lembro desde pequenininho, meu pai, na empresa, era tudo impecável, carro novo, decoração, tudo ok.
Lá em casa o sofá estava rasgado, o carro era usado. Mas ele falava, primeiro a imagem empresa... lá fora. Primeiro não, na verdade vamos investir no que dá recurso para o dia que a gente puder. Aqui, beleza. E aí veio de resolve, e veio a ideia. Leveros é o anagrama da palavra resolve. Então resolve misturado ali. E vero, da sonoridade do nome, é genuíno, verdadeiro. Do italiano, né? Isso, né? E o nosso nome, na verdade, é uma analogia com Leveros é resolve de verdade, independente do tipo de mercado que eu tenho. E a marca Leveros é a logo, na verdade, e denota transição. Então, se você vê todo o posicionamento de marca nosso, ele tem a ver com a transição do calor para o frio, do não profissional para o profissional. Ok. E Leveros quer trazer aquela imagem, eu saio de um lugar e chego em outro. E a nossa empresa apresenta desde 2017 o propósito de liderar a profissionalização do mercado para aumentar o bem-estar de todos. Então a gente fala muito para os prestadores de serviço, vem com a Leveros que a gente vai te ensinar, vai te treinar para um novo mercado. Esse é o nosso posicionamento. Então a gente fala muito de transições de vida. E a Leveros, a própria marca, é uma transição. Essa é a ideia. Então, Tiziano, não vou te abusar mais. Entenda de 2016, 2017 para cá, essa descontinuidade. Sigmund Freud fala do mundo líquido. Como assim? O mundo líquido. Não dá para você mais falar assim, olha, antes era uma coisa definida, estática, aquilo acontecia e eu ficava lembrando sempre naquilo. Então, onde aparece para a gente hoje o processo da resiliência. Quem não é resiliente, não sabe enfrentar as adversidades. Meu Deus do céu, a resiliência é a base hoje. Então, né? É isso aí. Entendeu? E é exatamente esse contexto na construção, me arrepia até, cara, você falando isso, do processo da evolução das letras da Levero. Quando eu vi a primeira vez, me chamou a atenção. Falei, puta, por que eu? Os caras fizeram errado. Não, para mim, os caras fizeram errado. Escreveram errado, olha lá, ó. É grande, pequeno, diminuindo? Não, muda de tamanho, Sim, cara. ela começa um pouco mais grossa e vai afinando. É isso aí. É uma transição, né? A gente fala muito de território de marca, né? Então a gente tem uma série de imagens que trazem transições o tempo todo. Então, mesmo sem... A nossa ideia foi muito inspirada em Coca-Cola. Se você ver o nosso posicionamento de marca, por exemplo, todas as empresas de climatização, a maioria é azul. Sim. A Multiara era azul também. A gente é verde, não é por causa do Palmeiras. Foi uma coincidência. Mas de verdade, foi uma coincidência. Mas vocês chegaram a fazer um brainstorm para... Fizemos. Não, foi um processo de 9 meses que a gente fez para... Foi um estudo de mercado. Putz, a gente, na época, eu falava muito pro meu pai assim, por que foi uma briga? Porque meu pai tinha um mega apego à Multiara. Ele falava assim, que era uma marca super forte, que eu era maluco, como é que eu queria... Como é que eu queria... A Gelosson não? Não, a Gelosson, acho que na jornada nossa aqui, a Gelosson foi em determinado momento, também, né? A Gelosson foi negociada entre o meu pai com o Silvio Prestupa, que hoje é a família dele que é proprietária da Gelosson. Então a Gelosson, desde 2014, já não faz parte do grupo, né? Foi uma divisão que a gente descontinuou do grupo. A Multiar, que foi o nome desde então, era um negócio assim, que ele achava que era muito forte, que ele achava que era uma marca que todo mundo conhecia. E aí, um belo dia, eu não sei se alguém aqui já fez, para mim foi um negócio maluco, que é, a gente fez um focus group, que você fica atrás de um vidro e coloca vários clientes dentro da sala. A gente contratou uma agência na época e fez em várias cidades do Brasil, cara. A gente fez uma pesquisa na época para entender o seguinte, quem compra ar-condicionado, qual é o grau de relevância que a nossa marca, e a gente já em 2016, 2017, hoje a gente está entre os 3 maiores vendedores de ar-condicionado a nível Brasil, né? A gente é uma das grandes empresas nesse setor. Mas na época a gente já estava nos top 5, a gente já era um dos principais vendedores de ar-condicionado. E quando eu entrei nessas salas em São Paulo, capital, na Bahia, interior, em vários lugares, a gente só chamou clientes que estavam comprando ar-condicionado. E teve um total de 20, 30 clientes que participaram, não sabia que a gente está ali atrás, e participaram de uma entrevista para falar sobre qual empresa que você pesquisou. Nenhum falou o nosso nome, cara. Nenhum. Então a gente chegou à conclusão
de que a nossa marca... Vocês já estavam no topo e ninguém conhecia. mas é uma marca... Eu falava muito assim, era uma marca assim... Você imagina explicar isso pro meu pai, a gente conversando sobre tudo isso. E Multiar, o problema principal de Multiar, na minha opinião, é genérico. É genérico, né? É difícil o cara lembrar de Multiar. Eu falo, Leveros e Tiziano, o cara lembra mais fácil, porque não... É quase único. E esse foi um dos motivos que a gente discutiu, entender o nosso público-alvo. Por exemplo, a Leveros hoje, o nosso posicionamento de marca não é quem é o meu cliente recorrente hoje. Não é o cliente final que compra ar-condicionado. Embora eu venda para o cliente final, o grande público de relacionamento que eu tenho hoje são os prestadores de serviço. Mais de 60% do que eu vendo no Brasil vem através da rede de instaladores de ar-condicionado que estão plugados nas nossas plataformas para fazer venda de ar-condicionado para um cliente final. E a CIS hoje não representa, é próximo de 1% do que a gente vende, é menos do que 1% do que a gente vende. Né? Não fala assim que eu comprei 2 de 60 mil lá hoje. Não, pelo amor de Deus, por favor. Nós estamos aqui contratando, gerando emprego. Quando montou a loja, né, lá em São Paulo, né, que foi uma loja conceito e tal, você montou uma academia justamente pensando nesse prestador de serviço, né, para treinar e qualificar esse pessoal que, querendo ou não, leva o nome Leveros também. Né? Hoje eles fazem até os carros plotados também, parceiro Leveros. A ideia da franquia veio disso, da gente dar a marca, colocar prestadores de serviço que se qualificam usando a nossa marca na ponta. A gente construiu academias, por exemplo, na Bahia nós temos uma academia de treinamento, em Assis nós temos uma academia de treinamento, em São Paulo nós montamos uma loja lá de 2.000 metros quadrados, você lembra, né, Marquinhos? Com uma academia que qualifica gratuitamente prestadores de serviço para climatização e energia solar. Eu não vou aguentar, mas eu vou... O Marquinho. O Gersinho mandou pouco. Gersinho, aumenta aí que o Tiziano tá com sede. Troca lá. Tiziano. Joga para cá. Por favor. Diante, eu assisti ao vídeo que você disponibilizou lá. Você disponibilizou um vídeo aqui para a TV Brilhante. É esse vídeo que ele está falando, que nós gravamos, que foi a mensagem para a equipe do Sul lá, que nós gravamos há 20 dias atrás. Para eles terem uma noção mais ou menos do que é Leveros, eu permiti que eles assistissem aquele depoimentozinho lá. Isso foi muito bem. Você fez uma leitura assim, sem entrar nos detalhes, do jeito que eu assisti ali. Cresceu, estudou no Colégio Industrial aqui em Assis, aprendeu a mexer com os concertos lá com o pai. Cara, e como é que é essa relação com seu pai hoje, assim, ó, vendo assim? Quando você veio, para onde você ficou, e o negócio, não que o seu pai tenha parado, porque ele já era um empreendedor lá em 2006, que você não estava aqui. Sim. Daí foi em 68 que ele começou o negócio. Mas como é que é hoje essa convivência receptiva entre vocês? Não só você e seu pai, mas você e o clã. Eu falo assim para ti, sem enfeitar o pavão mesmo, o Marquinho aqui, ele teve muito presente em todas essas jornadas, né? Sobre acho que tudo isso que a gente está contando, das brigas. Hoje, daqui 2 semanas eu vou pescar de novo com meu pai, sabe? Eu falo assim que eu tenho prazer hoje no nosso relacionamento. A gente tem os mesmos valores, e isso eu cresci sobre os valores do meu pai, da minha mãe. Só que a gente é muito diferente. Quem conheceu o meu pai, quem me conhecer, e eu acho que é uma diferença complementar. Hoje eu consigo entender que é uma diferença complementar. O meu pai é assim, hoje no mercado de climatização, tanto é que foi super legal, acho que não é fácil as empresas fazerem transição de primeira geração para segunda geração. É sempre difícil, né? Depois a gente está nessa transição, mas a gente passou, eu considero, os períodos mais chocantes, assim. Eu ver meu pai hoje, com mais de 60 anos, trabalhando ativamente na companhia, num papel de diretor de compras, respondendo para mim, às vezes, prestando contas junto comigo. É claro que falar que ele respeita 100%. Aí eu tô enfeitando pavão, né? Mas a verdade é o esforço, perceber o esforço que ele faz para respeitar esse processo, para dentro da empresa que ele fundou. Porque é difícil para o pai fazer a transição para o filho, reconhecer que a companhia, eu costumo dizer muito isso, meu irmão, meu pai, minha mãe,
putz, tem uma série de pessoas ali fantásticas que estão há 20 anos, há 30 anos dentro da companhia, gente nova entrando, sócios que a gente agregou nesse meio do caminho, que estão junto nessa jornada. É um desafio de gente, né? É um desafio, com o meu pai, foi um desafio de pensar diferente, um respeitar o outro, parar de quebrar o pau abertamente dentro da companhia, fazer uma porrada de coisa. Isso é muito mais mérito dele do que meu. Bacana. Essa é a minha constatação hoje. Bacana, meus parabéns para ele. Ele cresceu muito. Com certeza. Obrigado. Parabéns. Viu, Tiziano, fala para mim um pouquinho desse mercado maluco aí que a gente nem entende direito, né? Inclusive, a partir do ano que vem tem que pagar uma taxa para usar o sol, né? Para gerar energia e tal, né? Como que tá esse mercado Deus hoje? Agora está cobrando isso? Então, o Brasil ele tem um jeito para tudo. Mas Deus sempre cobrou dízimo, cara. Vamos com calma. E também essa questão aí desses inversores aí que hoje a Leveros, né? Do teu lado engenheiro, com certeza falou um pouquinho também a respeito disso aí, né? E também falar da Profis também, que é um outro braço da Leveros também, que é super importante no processo. Porque os dois produtos, a Leveros entrou no mercado de energia solar, geração de energia solar, a gente distribui usinas a nível Brasil. Essa é uma conquista também, a gente virou indústria, né, nesse processo e nós estamos agora com o primeiro produto de marca própria, que são os inversores, que os inversores de usina solar fotovoltaica são o coração, que eu diria, do sistema solar fotovoltaico, né? Que recebe, transforma e joga na rede, nos sistemas on-grid, que são esses conectados em rede. Então a gente lançou na feira Intersolar, a maior feira de energia solar da América Latina, que aconteceu na semana passada em São Paulo, a gente trouxe para o mercado esse produto, né? E é super legal, assim, ver que em um mês já é o produto que a gente mais vende dentro da nossa estrutura, que é o produto da nossa marca própria, versus a gente vende todas as outras marcas de mercado, boa parte das grandes marcas, mas o Leveros já está alavancando dentro da rede. E a Profis, né, Marquinho? A Profis é uma spin-off da Leveros, é um braço de tecnologia mesmo, porque o que fez com que a Leveros crescesse muito ao longo desses vários anos foi nós fomos uma das primeiras empresas no Brasil, no segmento de climatização, que entrou no e-commerce em 2007. Em 2013, nós somos uma das 4 empresas no Brasil que montou marketplace no Brasil. Então, a gente entrou junto no site do extra.com.br. Quem conhece marketplace hoje, a Amazon, tudo isso, Sim. Meus papos de velho, eu conto pra criançada, né? Começou em 2013 no extra.com.br. Vem cá, senta aqui. Vou te mostrar como é que funciona. Acontece essa história tantas vezes, tem gente que já tá... Mas a gente entrou ali também e tal, e muito da tecnologia que integra todos os nossos sistemas, sistema de vendas, sistema de serviços, tudo que a gente foi criando foi tecnologia própria, né? E aí, em determinado momento surgiu a ideia, se toda essa tecnologia, dentro do nosso propósito de profissionalizar o mercado, se toda essa tecnologia que a gente criou serve para uma empresa como a Leveros, por que a gente não lança esse produto como um produto para disponibilizar para os prestadores de serviço tocarem as empresas dele? Então nasceu a ideia de trazer a Profis, que é um software, que é um app hoje, que é uma divisão de negócio nossa hoje, é uma empresa à parte de tecnologia focada no prestador de serviço. O cara é o nosso foco. Então eu estou olhando ali para ele, sistema de vendas, sistema de cadastro de cliente, OS, sistema de gestão de contratos, marketplace para ele fazer venda, máquina de pagamento. A gente chegou a lançar até as maquininhas de pagamento da Profis, entramos em fintech, entramos em vários segmentos ali, temos uma série de produtos saindo, e esse dos nossos produtos é o mais inovador sob o aspecto de tecnologia, né? O que a gente está olhando hoje em ser uma empresa. Eu estava batendo um papo quando a gente pergunta assim, o que a Leveros, o que você acha que a Leveros vai ser daqui 5 ou 10 anos? A gente pensa na Leveros como uma empresa flexível para se adaptar a qualquer tipo de modelo de negócio que a gente for desafiado a fazer. Então, hoje a gente conecta outras empresas no nosso ecossistema para vender para os nossos parceiros. A gente faz marketplace B2B, que a gente chama. A gente chama outras empresas, conecta e oferece com take rate, né, que eles chamam comissões e tal. Se no futuro os fabricantes de marca própria quiserem nem vender o produto ar-condicionado para mim, a gente está preparado para conectar no estoque dele direto, oferecer a solução. Então a linha se eu vou vender ar-condicionado para o resto da minha vida, a gente não sabe, mas o lance é como é que a tecnologia, essa é a abordagem dentro da companhia, como é que a gente usa a tecnologia para impulsionar a oportunidade de negócio. Sim. Esse é o desafio mesmo, né? Bacana. E isso traz uma responsabilidade social muito grande dentro desses projetos que você tem dentro, não só da sua empresa, mas também da parceria que você tem junto com os seus parceiros ali do Fomenta Vale.
Eu percebo o Fomenta Vale como uma responsabilidade social muito grande de estar fomentando exatamente a parte de empreendedorismo, de trazer e criar novas empresas e fomentar também essa condição de tecnologia. É isso? A ideia do Fomenta Vale, a gente nasceu em 2018, né? No Fomenta Vale vamos falar só um pouquinho, depois eu vou trazer o Pescado aqui para falar disso. Deixa ele mesmo, viu? Não assusta ele, não. Advogado, né? Se falar Deixa alguma ele, coisa não assusta ele, errada, não. é sobre a lei. Não assusta ele, não. Sobre a lei, sobre os recursos da lei. Inclusive, a gente está no reposicionamento da Fomenta Vale, porque eu acho assim, ó, Fomenta Vale, em resumo, é a nossa ideia, como surgiu a ideia de vários empresários aqui, de criar uma iniciativa privada, mas sem fins lucrativos, né? Olhando público-privado agora, né? Olhando para prestar um serviço para a comunidade, para trazer o seguinte, cara, como é que a gente pode retribuir o que a CIS nos deu, as oportunidades, como é que a gente pode apoiar para desenvolver, quando a gente fala de empreendedorismo e tecnologia, cultura de startup, geração de emprego, nasceu assim. A gente está fazendo um reposicionamento, um relançamento sobre posicionamento da Fomenta, porque em 4 anos deu um monte de coisa errada. A gente fala, até para apoiar, a gente aprendeu um monte, errou um monte, e agora nós estamos com um foco muito... A gente achava em 2018 que a gente ia achar um monte de oportunidade de startup aqui para acelerar e fazer as coisas acontecerem. Acontece que a gente entendeu que nós temos que atuar lá atrás, na educação também, para pegar o jovem, para trazer essa cultura durante a fase de formação dele. Então, a gente vai abrir muito focado nos estágios, nós vamos criar programas de aceleração de estágio para tentar construir o mindset, a mentalidade de empreendedorismo e tecnologia naquele jovem, para ver se ele não sai daqui e vai para outro lugar. Então, nós estamos dando um passo para trás. E eu acho que... Olhando para frente. O propósito é, daqui a 10 anos, como é que vai estar a CIS e qual é, além das nossas empresas, porque eu acho que ali existe o interesse financeiro das empresas, como é que a gente tem uma iniciativa que não tem fins lucrativos, ter mais apoiadores e falar o seguinte, como é que a Fomenta Vale pode apoiar nesse processo de construção dessa mentalidade de startup, que a gente ouve falar tanto, mas na minha opinião a gente aqui em Assis está muito longe disso, cara. Não adianta a gente falar de startup, Vale do Silício, unicórnio, isso aí não existe. Nós temos que fazer acontecer aqui dentro de Assis. Eu tive na Associação Comercial de Marília no começo do ano. Aliás, vale a pena conhecer, sempre cito ela aqui por conta da tecnologia. É uma das primeiras que teve inteligência artificial. Você chega lá, a Alexa acende tudo, liga tudo, desliga tudo. Vale a pena a visita. E eles têm essa iniciativa hoje dentro de Marília, né, cara, fazendo esse trabalho dentro de uma associação comercial. Então a gente percebe que falta também um pouco da união dessas ideias entre as instituições da cidade para entender também esse processo e poder fortalecer tudo isso, né, cara? A Fomenta Vale tem que romper a barreira do seguinte, cara, sendo bem direto mesmo, tem que romper uma barreira. A Fomenta Vale não é da Leveros, nem da Nova América e nem da Conte. A gente está tentando dar o próximo passo de como é que a gente se conecta com tudo isso. Nesse meio do caminho, honestamente, tem bastante gente que também só se aproxima para aparecer, para falar que está fazendo alguma coisa. Então a gente... 4 anos de aprendizado, sabe? A gente apanha mais na Fomenta Vale. Essa é a conclusão que a gente fala entre os empreendedores que estão envolvidos nisso. Cara, é mais difícil fazer a Fomenta Vale acontecer do que as nossas empresas. A gente está sofrendo muito. Quando a gente fala de voluntariado, quando a gente fala, putz, é difícil, cara, e a gente está sofrendo com isso e tem que ter humildade para entender que a gente tem que se reposicionar. Nós trouxemos o Almir, convidamos o Almir da FEMA para hoje ele estar lá como o principal gestor da Fomenta Vale, tocando. Ele é muito mais conectado com o ensino, é muito mais conectado. Então a gente quer trazer essa proximidade com as universidades, trazer essa proximidade com os outros órgãos, associações que tem a CIS, coisa que eu acho que a gente, se a gente for pensar nos últimos 2 anos, também o distanciamento foi um negócio absurdo, né? Dos 4, 50% do tempo. É verdade. Ficou desse jeito, você não teve essa proximidade. É verdade. Eu entendo o que você fala, porque a gente participa do Rotary também, a gente tem lá a Fundação Futuro, e a gente tenta também, nesse processo, criar um desenvolvimento e levar uma condição melhor para as crianças que fazem parte daquele projeto. E é um propósito, né, cara? A gente tem que olhar realmente para o futuro. E assim como você, eu também fiquei muitos anos fora. O Celso mais do que eu. Ele me culpa até hoje de eu ter trazido ele de volta para cá, mas isso é mentira. Você saiu e voltou para CIS recentemente. Cara, eu nasci em perdido.
morei em Cândido Mota, vim morar em Assis. 18 anos, fui embora para São Paulo. Fiquei 37 anos em São Paulo. Aí o Flávio já tinha morado comigo lá em São Paulo já, e de repente ele sabia a atividade que eu estava fazendo lá. Aí ele já estava fazendo um trabalho aqui com a turma da Unesp, e ele falou: tio, o que você está fazendo aí, você pode fazer lá em Assis, cara. Ah, tá bom. Mexia com parte de cooperativismo. Aí vim dar uma palestra, 2007, junho de 2007, cara. Aí na Unesp. A turma da Unesp falou: você está contratado para dar aula aqui para nós. Que legal. Aí comecei a voltar. Aí em 2011 eu voltei de vez. E como você se arrepende ou não? Não, fazer entrevista imagina. Os meus filhos falam: não, pai, o que você faz aí? Você faz aqui em São Paulo, vem para cá. Não vou. Mas eu tinha como ideia, Luciano, completando 55 anos, não ficar mais em São Paulo. Porque São Paulo é uma cidade hard. Puxado. Então, não, 55 anos eu tô, mas nunca para Assis. Nunca, não, também não para praia. Talvez na Serra. Mas para Assis não, cara. E aí ele, porque vem ao encontro, porque eu sempre fui da área da educação. Aí vem ao encontro, eu fazendo o que eu gosto, num lugar onde e eles tinham alugado uma chácara aqui. A gente entende de República um pouquinho, né? Vocês moraram juntos em República também? Sim. Dividiram o quarto, assim? Como é que foi? Tudo, cama. tudo. O Zanotti era um dos frequentadores da República. O Zanotti tá internacional, esse não volta fácil. E aí é exatamente essa história, Tiziana. A gente volta para cá porque a gente acredita nisso aqui, cara. Eu falo sempre, quando eu tenho que falar das empresas que a gente criou, que a gente está desenvolvendo e cuidando, que a gente ama Assis. E a gente fica fora, a gente mora fora, mas a gente volta para cá, cara, porque se eu precisasse arrumar meu liquidificador, ele levava na Gelosson, ele marcava lá, depois eu pagava. Mas o pior não é nem voltar para Assis, né? O pior é encontrar Assisense em tudo quanto é lugar. Cara, eu falei pro meu filho, porque meu filho veio morar comigo aqui. Morou 4 anos, quase 5 anos comigo aqui. E aí ele falou: filho, cara, eu tô pensando, porque eu gosto muito de Prudente, de marido, né? E eu faço trabalho naquela região também. Eu falei: puta, filho, tô pensando em mudar um pouco os ares. Ele falou: pai, para com isso, pô. Faz 3 anos isso. Ele falou: pô, eu vou pra Assis, aí eu vou ficar onde, pô? Agora eu ligo pra ele e falo assim: pô, você não deixou eu mudar e você não veio pra cá. Ele falou: pai, mas continua aí, porque, cara, eu não posso, as coisas dele estão tudo lá do jeito que eu vou fazer uma limpeza aqui. Mas não faz nada. Cara. Então, Assis é uma baita de uma referência para mim de educação. Eu tive uma boa educação em Assis, estudei no GE, e aí voltei, aí o Flávio estava fazendo direito, e a gente queria trabalhar na área pública. Aí eu falei: puta, fazer alguma coisa para tá atendendo o público. Ele fazia um cursinho de Curitiba. Ele falou: mas esse daí, o que você acha? Acho que 1 ano e meio, 2 anos. Ele falou: não, faz a faculdade. A faculdade vai abrir um leque maior. Aí no ano seguinte comecei a fazer a faculdade, 2016. Você foi fazer faculdade em 2016? Formou ano passado. Viu? E falando. Eu achei que era brincadeira, hein, homem? Parabéns, hein? Então, a gente volta para Assis, exatamente para promover isso aqui na nossa cidade, cara. Eu falando de origem e promover a nossa cidade, a loja de São Paulo, estrategicamente, ali na Barra Funda, a 900 metros do Clube do Palmeiras. Tudo coincidência, cara. A galera fala é verde, com a Palmeiras não. Assim, com barreira física 900 metros. Ali é 400. A agência que fez a marca propôs a marca verde. Foi a cor verde. Né? E a gente aceitou. Então eu não falo que foi a gente escolheu. Eu digo o seguinte: se a agência tivesse proposto preto e branco, com certeza a gente ia declinar. Mas como propôs verde... Agora, por que eu estou falando disso? Recentemente vocês pintaram uma das paredes laterais da loja, né? 680 metros quadrados de parede, aonde tem a Catedral de Assis, a Máquina do Tempo e a Ponte Estaiada de São Paulo, né? Então, justamente, a Leveros levou Assis dentro do principal... A gente fez um grafitão super legal, né? E a gente chamou o alemão, né? Nós tivemos a honra de editar esse vídeo e tal, certo?
Depois se você puder passar, ela ficou lindo, né? Não, eu editei o vídeo, né? Fizemos o vídeo lá. Foi uma arte trazendo... A gente reproduziu a catedral lá numa área super vista lá em São Paulo. Catedral de Assis. O técnico, o prestador de serviço se profissionalizando e indo para São Paulo, né? Naquele negócio. Eu saí do interior e vim prosperar aqui na capital porque eu sou capaz. É aquela energia que a gente quer trazer para os prestadores de serviço, né, cara? Pense grande. Sabe aquela coisa do tipo, aqueles clichêzinhos, né? Putz, dá o mesmo trabalho, pensar grande, pequeno, blá, blá, blá. Mas na verdade cara, mira alto mesmo. Tenha sonhos bons e bota a mão na massa e faz, cara. Agora, fala um pouquinho para mim dessa loja, né? Que ela tem a loja com alguns produtos. Quando você fala em Leveros, você pensa em ar-condicionado, energia solar, mas a loja lá, até exemplo do que acontece aqui, também tem frigobar, geladeira, micro-ondas. Não, eu quase comprei um filtro d'água hoje junto com o ar-condicionado. Não, a gente tá vendendo um pouco de tudo, né? Virou sacoleiro, né? Parece um bazar de Valimércio. Aquele espaço Profis que foi montado lá é fantástico também, né? Fala um pouquinho daquele espaço futuro lá pra gente. A gente criou muito do... Aí eu vou falar assim, um pouco das minhas paixões também. Aquela loja conceito que a gente fez em São Paulo é uma loja de inspiração e de lá a gente cria muita coisa para expandir através de franquia e tal. Então a gente se inspirou em um monte de coisa. A gente criou uma loja lá que atende todos os públicos e traz a experiência dos produtos que a gente vende. Então se você entra na loja, a gente montou ambientes mesmo, todos decorados, com ar-condicionado funcionando, montamos apartamentos com todos os produtos que a gente vende. Então tem uma área focada em arquiteto, uma área focada no cliente final e tal. E nós temos uma área de transição onde nós vamos para o que a gente chamou do espaço do futuro. Nós criamos lá, que é uma menção ao espaço do futuro profissional do prestador de serviço. Porque lá a gente tem academia, lá a gente tem o sistema Profis, né? O cara pode gratuitamente ter um sistema que vai ajudar ele a alavancar as vendas dele também, se desenvolver, evoluir como profissional. E o terceiro ponto, a gente está trazendo peças, insumos e ferramentas para o dia a dia daquele cara. Em vez da gente desenvolver com estoque próprio, colocar, comprar e revender, nós trouxemos a Refrigás, que é uma das maiores empresas aí, está em Bauru, está em várias cidades, é um especializado em ferramentas, peças. Nós conectamos ele montou uma loja dentro da nossa loja e toda a tecnologia é alimentada pela Leveros. Então, o cara pode fazer uma compra direto no nosso aplicativo e retirar o produto da Refrigás. Tudo integrado. Então, é o marketplace físico e online, tudo num único lugar. Então, é super legal, porque daí você demonstra, né? Você tem a experiência mesmo, né, Marquinhos? Você passa por tudo isso. E é um espaço super legal. E junto disso, nós temos uma transportadora que abriu lá dentro também, que é a Jamef Transportes, que opera todo o retiro dos nossos produtos. Porque em São Paulo, capital, mais de metade da venda dos clientes de São Paulo, capital, que compram no nosso e-commerce, querem retirar o produto na loja. Olha que loucura. Que loucura, cara. Porque lá o cara não tem tempo, não tem um... Como é que você vai receber na portaria do teu prédio um ar-condicionado, às vezes? Então o cara compra e quer retirar num sábado a mercadoria. Então isso tudo, a gente quis desenvolver muito, perguntar por que você não monta uma loja daquela aqui em Assis? Por amor à cidade? Por amor à cidade a gente tem a matriz toda aqui, a gente gera emprego aqui e tal. Mas uma loja daquela, você tem que ir para um grande centro para você poder experimentar, né? Porque lá você tem de tudo. Lá você tem todo tipo de cliente, tudo. Então, você monta lá, experimenta o que pode dar certo e replica os modelos para cada um dos lugares. Então, em Salvador, a gente abriu uma loja de 200 metros quadrados através da franquia que reproduz um pouco de toda aquela experiência num espaço menor. Em Itapema, Santa Catarina, nós abrimos a segunda franquia. E por que crescer através de franquia? Porque o modelo de ter sócios, para a gente, faz muito sentido. Então, putz, eu trago um outro empreendedor para carregar a marca e expandir a nível Brasil. Que vai cuidar do negócio dele. Eu brinco assim, vai cuidar do negócio dele. Que é mais um viés que vocês acabaram criando no negócio, né? A franquia, Sim, o projeto de franquia. E agora tem aí o expandir para o Nordeste, fazer uma porra de coisa. E você fala do casal lá do Sul, lá. O que é o casal que... Vocês já conheciam de algum lugar? Foram... O casal do Sul, você diz, a empresa lá de Santa Catarina. Tá falando da Solar Sol. Ah, da Solar Sol? Isso. Na verdade, são os primos, são 3 sócios. São primos, né? Conta a história a você aqui. A gente, na verdade, Celso, a gente tava pensando assim, né? Desde que a gente começou a crescer, e nós pensamos muito em expandir através do modelo de aquisição de outros negócios, né? Para trazer sócios para o negócio. Então, naquela época, a gente queria entrar em energia solar, estava prospectando empresas em qualquer lugar do Brasil e achou uma empresa que tivesse compatibilidade de propósito, a maneira como eles tocavam o negócio deles, eles eram bem menores
E a gente viu o potencial em investir neles e trazê-los junto para o nosso negócio. Putz, deu super certo. Acho que a divisão solar hoje é uma empresa adquirida que foi incorporada aí para o nosso negócio. Bacana. E tem os sócios juntos, né? Aí eu brinco, tá tudo escravizado, né? Um monte de sócios. E aí, agora o mais importante, ele não falou. Meu tradutor, quando eu faço matéria com chinês. Fala pro pessoal digitar aí no YouTube. Multiar, Exato. visita, LG. LG. Cara, Marquinhos, você já fez passar tanta vergonha, né? Meus amigos fizeram até meme daquela matéria que a gente... Recebemos um diretor mundial da LG aqui em Assis, o cara chinês, falava inglês. Eu falo o nosso caipirês. E eu precisava de um tradutor, né? Fazia tradução simultânea do coreano falando na entrevista. Aí quem entende inglês, se você assistir, quem entende inglês, assista. Pra você ver. O cara falava... O coreano falava um monte de coisa e eu no final, ele falou que a Multiar é muito boa. Maior parceiro do Brasil. Aí meus amigos que assistiram falaram, pelo amor de Deus, bicho. O cara falou meia hora aqui do lado. Eu não lembro metade do que ele falou. Vamos fazer mais. Rapaz, e o que tomou pinga que ele acabou aquele dia, hein? Exatamente. Eu nunca gostava de cachaça. Olha, e hoje uma coisa que é legal, até contar aqui, porque é um grande amigo e uma das ideias que a gente trouxe, eu brinco muito, mas o Gersinho, vou fazer o meu jabá aqui, o Gersinho, a gente teve uma ideia lá atrás, o Gersinho é um apoiador, como a gente faz muito relacionamento, as nossas lojas, a gente encara como hubs de relacionamento. Então a gente traz instalador, arquiteto e tal. Em toda loja que você for da Leveros, na Bahia, Santa Catarina, em São Paulo, Ribeirão, a gente leva a Smith junto, a Moinho Real junto. E qual é o espaço Conte, né? Um espaço Conte, um espaço assinado pela Conte dentro das nossas lojas. Qual é a ideia por trás disso aí? Eu brinco o seguinte, quando você está vendendo, vendedor, e eu falo isso muito pro meu time, nessas conversas, lá em São Paulo acontece muito isso. Você traz o cliente para negociar, para conversar, num sábado de manhã, hora que você está atendendo, no final de dia, e aí você abre aquela cervejeira, Saara, traz a Smith, e normalmente nesses centros, Salvador, principalmente, onde a Smith não é tão conhecida, o cara me pergunta, mas que cerveja é essa, meu amigo? Aí você abre uma conversa, você fala assim, cara, essa cerveja é maravilhosa, essa cerveja é lá da cidade onde a gente saiu, é lá de Assis, porque Canidomota é conurbação urbana de Assis. Né? É bairro nosso. Você falou que morou em Canidomota, você morou em Assis. Ali e você tá... Exato. Aí... Maldade. Você fala isso pra um candomotense, né? Tudo bem. Você é linchado depois pela turma. Mas aí a gente conta essa história. Aí fala da cerveja, o cara prova, é uma delícia. O cara chega a tirar foto, mandar pros amigos, falando... Eu falo, apresenta tudo isso, mostra a Smith, mas não dá desconto. Bate papo com o cara, faça o que você comer. E é o lance, mas é brincadeira do desconto, mas eu digo, é o lance da experiência. Sabe quando você está num lugar, dá alguma coisa exclusiva pro teu cliente. Então a ideia da Conte veio de, putz, se eu levar no Brasil inteiro, eu falo pro Gersinho, pô, por que você tá faltando cerveja Conte? Para eu te levar lá na Bahia, às vezes eu fico ligando para ele e falo, rapaz, cadê sua distribuição lá na Bahia? Porque eu tô tendo que trazer aqui de Assis para levar para lá e tal. E a gente brinca, mas é impressionante, cara, como é uma relação de experiência. Você transforma uma venda num processo que o cara vai lembrar em alguma coisa que ele achou legal, que não é a venda, mas é a relação, né? E é essa a ideia aí. Mandou para você aqui, para você não esquecer desse relacionamento, dessa parceria. Sempre, tamo junto mesmo. Assistir o jogo aí do Parmeira hoje. Tá começando o jogo, hein? Puta, aí vocês vão me matar, hein? Já deu horário, pessoal. Essa foi uma grata experiência hoje, porque... acompanhado do Batman, segurando o Green Erva, vai levar também aqui os tererê. Sabores da Green Erva também. Obrigado, viu, Marquinhos? Certo. Tá melhorando esse podcast, mano. Na versão anterior não tinha cerveja, não tinha nada disso. Mas isso aqui tá melhorando isso aqui. Surpresa, hein? Agradecer aí o pessoal da Conte que colabora com o Marco aqui e proporcionou essa condição pra gente hoje aqui especial, porque eu sou fã de moinho, na minha casa só entra moinho, só entra Conticola, é real isso, não, e ali sem gelo, não escondo a ninguém, ali sem gelo sempre. Nosso alemão, é o nosso europeu aqui na turma. Tá? É isso, viu? Luciano, parece que não, mas a gente
passou o nosso tempo, cara. Verdade, foi o maior, pode crer. A gente nem percebe, mas ele é descontraído assim, a hora que a gente vê, infelizmente, a hora acaba. E não falamos do que você gostaria de estar explorando, mas vai ter uma oportunidade do empreendedorismo. Exato. Isso é legal, isso pode ser um próximo bate-papo. Agora, eu quero agradecer você. Sei que o teu espaço tua agenda é bem complicada, né? Até a tua esposa, quando a gente falou, Marquinhos, ela falou, pô, deixa um pedacinho dele para mim. Mas é isso, eu agradecer o respeito, o carinho, a amizade. E como eu tive a honra de conhecer tanto você quanto o Bruno, até tenho uma imagem do Bruno baterista, fiquei de salvar isso, entregar para ele, de estar sempre junto com vocês aí, poder prestar serviço para vocês, trabalhar com vocês. O carinho é grande, é recíproco e quero aquela plaquinha 20 mais lá, viu? Eu já estou indo para os 20. Com certeza. Mas, ó, é uma honra mesmo, bate-papo super legal. Obrigado pelo convite. Vocês aqui, os meninos aqui, a turma aqui toda. Nós que agradecemos, cara. Trazer essa experiência para essa mesa e para as pessoas que nos assistem. É exatamente esse conhecimento, essa desenvoltura, essa vontade que a gente quer passar para as pessoas, né, cara? Dizer que é possível. A gente também vem de baixo, veio lá de trás e a gente acredita que se a gente colocar força, colocar a nossa fé nas coisas, acreditando em Deus, a gente vai conseguir alcançar tudo isso. Então, obrigado pela sua presença aqui hoje, meu querido. Sugiro a gente encerrar com um brinde, desejando vida longa e próspera a todos. É isso aí. Saúde. Para você que curte a nossa programação, você já sabe, você vai ver essa matéria e muito mais no YouTube da TV Viena, certo? No Amazon, no Teaser, no Spotify. Fique ligado, vem aí muita coisa boa. Meu amigo, tá passando frio hoje, que tá um frio do caramba. Eu vou dormir sem coberta hoje, de camiseta e short, porque meu ar-condicionado esquenta, galera. Fiquem com Deus, fiquem ligados. Ticianinho, um abraço. Ticianão, Sênior, fiquem com Deus, um abraço aí, até a próxima.